como estão? Tia Bia veio aqui hoje para fazermos a aulinha do capítulo 8 do livro de vocês. O capítulo 8 tem como título Respeitando a Natureza. Então, peguem o livro aí, abram na página 129 para que a gente possa começar. Nós iremos começar com a interpretação dessa imagem. Olha. Nessa imagem, podemos encontrar alguns elementos, né? O que nós vemos nessa imagem? Animais, né? Temos aqui a onça, um macaco, uma girafa, um urso, enfim. Temos aqui alguns animais. Onde esses animais estão? Na natureza, que é o habitat, que é a moradia deles, né? Dos animais. Aí a tia pergunta, você gosta de animal? Você aí tem algum animal de estimação ou gostaria de ter? E vocês sabiam que os animais têm direitos? Sim, assim como nós, os animais também têm direitos. E é por isso que esse capítulo 8 tem como título Respeitando a Natureza. Porque já que os animais vivem na natureza e já que eles têm direitos, nós temos que respeitar eles e a natureza. Certo? Virem aí a página de vocês, coloquem na página 130 para a gente dar continuidade à aulinha. Na seção para começar, diz assim: neste módulo, falaremos um pouco sobre o respeito aos animais. Leia atentamente os direitos dos animais que constam na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada, ou seja, declarada, anunciada pela Unesco em sessão realizada em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978. Então, os animais têm 10 direitos e esses direitos foram anunciados, declarados pela Unesco. Vamos ao primeiro direito que o animal tem. Todos os animais têm o mesmo direito à vida. Assim como nós, seres humanos, todos os animais têm direito à vida. Direito 2. Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. Então, nós temos a obrigação de respeitar e de proteger os animais. Direito 3. Nenhum animal deve ser maltratado. Direito 4. Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat. Os animais selvagens, zebra, onça, mico-leão dourado, o lobo-guará, eles têm o direito de viver livres no habitat natural deles. Direito 6. Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. Existem pessoas que fazem estudos, fazem testes, pesquisas científicas que utilizam os animais para fazerem experiência. E essas experiências às vezes causam dor a esses animais. Então, nenhum dos animais devem ser usados em experiências que vão lhe causar dor. Direito 7. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. Então, se uma atitude está colocando em risco a vida daquele animal, então é um crime contra este animal. Direito 8. A poluição e a destruição do meio ambiente são consideradas crimes contra os animais. Se o meio ambiente, a floresta, a natureza, é a moradia, é o habitat, é a casa dos animais, então, se alguma pessoa polui ou destrói o meio ambiente, está cometendo um crime contra esses animais. Direito 9. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. Então, existe uma lei, a Lei dos Crimes Ambientais, que é uma lei que protege, que defende os animais. E, por fim, o direito 10, que diz: o homem deve ser educado desde a infância, desde criancinha, a observar, respeitar e compreender os animais, certo? Então, é nossa obrigação como seres humanos a cuidar, a proteger, a respeitar, a amar os animais, já que eles são seres indefesos, certo? Logo abaixo aqui no livro de vocês tem assim, ó, gotinhas do saber, aqui embaixo, que traz a informação sobre a Unesco. Vamos ler? Unesco significa Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
é um organismo integrado à Organização das Nações Unidas, a ONU, tendo sido criado em 1946, a fim de promover a paz mundial por meio da cultura, da educação, da comunicação, das ciências naturais e sociais. Certo? Vamos agora para a página 131, na seção Para Aprender de Olho no Texto. Relato de viagem, parte 2. Leia este outro relato de viagem para a Antártida, chamada no texto de Antártica, no qual o autor indica a trajetória percorrida. Assim, podemos imaginar como foi a viagem dela. Então, vamos fazer a leitura do texto Antártica, um mundo feito de gelo. Acompanhe. A Antártica é para lá do fim do mundo. Fim do mundo? Para cima ou para baixo? Para baixo, pois para cima fica o Ártico. Na verdade, ela nem fica tão longe assim. É que quase ninguém vai até lá. Por isso ela fica ainda mais distante no pensamento da gente. Para encurtar esse pensamento, embarquei num veleiro e parti para esse continente branco e desconhecido. Queria ver de perto as tais terras geladas e principalmente os seus habitantes, os animais que vivem lá no frio. Veleiro é uma embarcação movida à vela e continente é uma grande massa de terra que ela é cercada pelas águas dos oceanos. Antes de partir, enfiei numa mala muitas roupas de frio, calças, casacos, gorros, luvas, botas e meias bem grossas. Em outra mala, coloquei todo o meu equipamento fotográfico, porque sou fotógrafa e queria registrar tudo o que encontrasse pela frente. Peguei um voo do Brasil até Buenos Aires, a capital da Argentina. Estava muito ansiosa, mas eu sabia que ainda estava bem longe do meu sonhado destino. De Buenos Aires, peguei outro avião, que fez uma escala no isolado deserto da Patagônia, para então rumar até Ushuaia, a cidade mais ao sul da Terra, bem na pontinha da América do Sul. Continuação na página 132. Depois dela, só mesmo a Antártica. A pequena cidade fica espremida entre o canal de Beagle e montanhas altíssimas. Seu porto recebe todas as embarcações que estão de partida para a Antártica. Ao chegar à Bahia, deparei com uma barulhenta colônia de pinguins. Que algazarra eles fazem! Bahia é um trecho que fica no litoral, é uma cavidade por onde entra o mar e que é mais larga no interior do que na entrada. Todo mundo grita ao mesmo tempo. Descobri que existem várias espécies de pinguins. Eu estava diante dos pinguins papua. Logo percebi que os animais da Antártica são muito dóceis. Eles não têm medo dos homens e são muito curiosos. Então foi só chegar devagarinho e sem fazer barulho que em pouco tempo eu estava rodeada por milhares de pinguins, como se fizesse parte da colônia. O verão é a época do ano em que os pinguins estão cuidando de seus pequenos filhotes. O casal se divide nas tarefas. Enquanto um deles vai para o mar em busca de alimento, o outro fica em terra tomando conta dos filhotes. Mas como o pinguim que foi para o mar faz para reconhecer o seu par na volta se eles são todos iguais? Um pouco pela aparência, mas principalmente pelo som. Nossa, é por isso que eles gritam tanto. Mas eles gritam também por outro motivo, para afastar as escuas. As escuas são aves predadoras. Essas aves, elas caçam outros seres para sua alimentação. Elas caçam os pinguins para se alimentarem. Elas fazem voos rasantes, voos muito baixos, sobre as colônias para tentar atacar um ovo descoberto ou até mesmo um filhotinho que tenha se afastado um pouco dos pais. Passamos longos dias vendo apenas céu e mar, um horizonte infinito, além de alguns pássaros e baleias. Só então nos demos conta. De repente alguém gritou: "Nossa, uma árvore!" Só então nos demos conta do mundo tão diferente que estávamos deixando para trás. Em mais de 60 dias não vimos uma só árvore, um carro, um cachorro. Estávamos deixando para trás o fantástico mundo gelado.
Então, esse é o relato da viagem, é uma experiência que a autora Maristela Colucci teve ao viajar para a Antártida, que na verdade ela chama no texto de Antártica. Na página 133, nós temos uma atividade. A primeira questão diz o seguinte: leia as frases a seguir e pinte aquelas que, de acordo com o texto, estão corretas e têm relação com o comportamento dos animais na Antártida. Temos 4 frases, vocês irão ler, e aquelas que tiverem relação com o comportamento dos animais, dos pinguins, vocês irão pintar. Questão 2. Segundo o texto, quais seriam os motivos que fazem os pinguins gritarem tanto na Antártida? Questão 3. A fotógrafa Maristela Colucci foi à Antártida em qual época do ano? No outono, no inverno, no verão ou na primavera? Página 134. Questão 4. Com base no texto, descreva as características das escuas, as aves predadoras. Questão 5. O que Maristela levou na bagagem? Questão 6. Ao deixarem a Antártida, o que chamou a atenção dos viajantes? O que eles perceberam de diferente? Compare as características do lugar em que você mora com a paisagem da Antártida. Essa questão possivelmente não vai ter espaço aqui no livro, então vocês podem responder numa folha em branco ou no seu caderno. Questão 7. No mapa mundi ilustrado abaixo, indique o trajeto feito por Maristela do Brasil até a Antártida. Então, nesse mapa, vocês irão ilustrar o percurso que ela fez para chegar até a Antártida. Lembrando que todas essas questões são de interpretação, então vocês irão fazer com base no texto. Voltem ao texto, leiam para assim responderem. A tia vai continuar a página 135, substantivo primitivo e derivado, em outro vídeo. Combinado?